Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Economia pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo e doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas. Em 2007, publicou o livro Federalismo, Economia Exportadora e Representação Política, o Amazonas na República Velha. E atualmente é reitor da Universidade Federal do Amazonas, pela segunda vez. Seja bem-vindo, doutor Silvio Puga, nosso reitor da Universidade Federal do Amazonas. Prazer recebê-lo aqui no estúdio do Real Time 1. Muito obrigado, é uma alegria também estar aqui para dialogar sobre a nossa Universidade Federal do Amazonas. Pois é, falando em dialogar, a gente estava comentando até ainda há pouco aqui com o reitor que nós estamos em 2022, mas a Universidade Federal do Amazonas, devido à pandemia, ainda está no curso de 2021, no ano letivo, assim podemos falar. Como é que foi essa volta, reitor? Essa volta, primeiro, ela foi muito desejada por toda a comunidade. A volta presencial. Tá? Nós vivemos um momento atípico na nossa história da instituição, que foi enfrentar uma pandemia. Nunca nenhum outro dirigente ou nenhuma outra comunidade, o coletivo que ali está presente, havia enfrentado essa dinâmica. Então, para nós, foi um momento de aprendizado e de superação para a nossa comunidade. Esses 2 anos que enfrentamos o período da pandemia, é claro que nós tivemos que nos reinventar. A instituição como um todo foi necessária. E, para tanto, eu precisei contar, e faço aqui essa referência pública aos nossos conselhos superiores, tanto o Conselho de Ensino e Pesquisa, o Conselho de Administração, o Conselho Universitário, que juntos fizemos um diálogo fraterno, um diálogo buscando as soluções para esse período. E enfrentamos a pandemia com calendários alternativos, retornamos ao período, e neste momento nós estamos com 60% do calendário acadêmico 2021/1 já finalizado. Final do mês de abril nós encerramos o período 2021/1 e em maio nós começamos o período 2021/2. Então significa que ainda no ano civil de 2022 nós vamos encerrar o ano letivo de 2021 e vamos ingressar no calendário acadêmico de 2022, ainda no ano de 2022. Como é que está a aceitação desse calendário, até pela comunidade acadêmica, pelos os estudantes, enfim, no interior? Nós temos desde o início o acompanhamento da nossa comissão que acompanha a questão epidemiológica na instituição, liderada pelo professor Bernardino Albuquerque, da Faculdade de Medicina. Ele é uma das autoridades no nosso estado e fora do nosso estado neste tema. Bernardino Albuquerque, só para quem, desculpa interrompê-lo, foi por muitos anos presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Exatamente. Então, o professor Bernardino, desde o primeiro momento, tem nos assessorado como presidente da nossa comissão. E é claro que nós temos acompanhado a situação também no interior. Nós temos 5 unidades acadêmicas no interior. Eu vou falar porque nem todos sabem, né? Nós temos a unidade em Parintins, que é o ICSES, temos unidade em Itacoatiara, que é o I7, unidade em Coari, que é o ISB, unidade em Benjamin Constant, que é o INC, né? Então nós temos e o Maitá, que é o IEA. Então 5 unidades acadêmicas no interior. É claro que como estão em locais diferentes do estado, em regiões geográficas do estado, temos realidades diferentes, sim. Mas esses nossos diretores dessas unidades, junto com a nossa comissão, discutiram quase que semanalmente, porque tínhamos reuniões semanais, via remota, né? E, é claro, nos preparamos para esse retorno que é presencial nesse momento. Presencial, aonde é possível ser presencial, mas também possibilitamos, né, que o ensino híbrido aconteça. Recentemente o senhor esteve em Brasília, e a conversa em Brasília foi muito importante para você que está nos assistindo agora. Aproveito para pedir um like, deixa o like, comenta, compartilha essa entrevista e também se inscreve no nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1. Mas retomando, o senhor foi a Brasília falar sobre a expansão do ensino superior. O senhor falou de 5 campos agora há pouco, e a gente sabe da necessidade de expandir esse ensino.
Novidades o senhor pode apresentar para a gente, reitor? Essa sua pergunta ela é muito importante. Isso nasce a partir do momento quando o ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, esteve visitando o estado do Amazonas ano passado, e um dos locais que ele se fez presente foi a Universidade Federal do Amazonas. E lá, na presença do ministro da Educação, nós assinamos um acordo de cooperação técnica com a Associação Amazonense dos Municípios. Foi um acordo inédito, porque não tínhamos feito nunca um acordo com a associação. E neste acordo, a universidade ela se compromete com todos os municípios do Amazonas a levar, via educação à distância, a oferta de cursos para todos os municípios. Que cursos serão esses? Cursos que venham atender à dinâmica regional, à necessidade da localidade. Então, aprovamos o curso de Ciências Agrárias. Nós temos o curso na modalidade à distância, já aprovado em toda a universidade, e também o curso de Administração Pública. Administração Pública ou, dependendo da necessidade do município, Administração Plena, como nós conhecemos, que pode ser tanto público ou privado. Bom, então nós temos esses cursos na nossa sede, Centro de Educação à Distância. Nesse momento, o SED está trabalhando para refinarmos uma proposta a ser apresentada ao MEC. O MEC pretende trabalhar conosco via um plano piloto e, tão logo nós tenhamos a proposta refinada e aprovada nos nossos colegiados, nós vamos remeter ao MEC. Esse, para nós, é muito importante, porque nós precisamos, via o Centro de Educação à Distância, ampliar a oferta de cursos no interior do Estado. O que o senhor está falando agora é algo muito importante, que eu duvido que alguém tenha escutado isso antes da sua gestão, ou pelo menos entendido que isso é uma realidade cada vez mais próxima. Levar educação para 61 municípios, ou pelo menos a gente vai tirar aqui os 5 que já estão, para mais de 50 municípios. Municípios que muitas das vezes sofrem com falta de energia elétrica. A gente está falando de uma realidade que a Amazônia nos apresenta. É um desafio, reitor. E qual o prazo para que esse desafio seja... O senhor falou de um projeto piloto. Quando que a gente começa a testar essa possibilidade? Então, nós sabemos desses desafios. O desafio da energia, o desafio da internet, né? Mas também entendemos que se nós formos esperar as condições ideais para que nós possamos fazer o nosso trabalho, então realmente a história da Universidade Federal do Amazonas, ela é feita de superação de desafio. Imagine, há 113 anos atrás se pensou construir aqui uma universidade, na liderança de Eulália Chaves e de outras pessoas. Imagine o desafio que eles tiveram. Mas eles sempre fizeram a semeadura e a universidade está aí até hoje. Então nós temos consciência que é um desafio. Mas é esse desafio que vai mover, né, os atores para que a gente possa superá-los. Então, nesse plano piloto, assim que nós aprovarmos e assinarmos com o MEC, é para esse ano já, não é para o ano de 2023. É para esse ano de 2022, ano que a gente está em curso. É claro que o piloto vai definir ainda a quantidade de municípios, né? Como isso está em discussão, nós sabemos o nosso número-alvo, né? Que é atender a todos, isso nós temos consciência. Agora, dependendo do que for acertado, pode ser que nós começamos inicialmente com 10, com 20, isso vai depender muito de como for ajustado da nossa sede com o MEC, e isso está em um processo de discussão ainda. Mas uma coisa eu preciso registrar e ficar claro, nós temos o curso de agronomia e de administração internamente na nossa instituição, aprovado nos nossos colegiados para todos os municípios. Então essa parte interna do nosso processo decisório, esse já está resolvido. Tá? Porque quem conhece sabe que passa por colégio, isso está resolvido, nós já temos aprovação. Então não é essa mais o debate. A questão nossa é como nós vamos levar para a sociedade. E aí entra uma questão operacional, uma questão de logística, que é a logística amazônica, né? Então é isso que você coloca com muita propriedade, e é claro que nós estamos conscientes dos desafios que temos que vencer. Muito bom ouvir o senhor falar isso, reitor, porque tem tanta gente querendo uma oportunidade no interior e tem tantos talentos que estão ali e que merecem essa oportunidade. Agora, só para a gente dar continuidade nesse assunto, uma última pergunta nesse sentido, o senhor menciona esse projeto piloto.
Seria uma parceria com o Estado de usar o centro de mídias ou seria um centro de mídias próprio? Porque a educação à distância necessita desse recurso. Nesse momento, nós estamos fazendo a tratativa como o que seria natural com o MEC, com o próprio MEC, né? O que não impede de nós fazermos outras tratativas, né, com o próprio governo do Estado. Mas como nós estamos desenhando ainda esse projeto piloto, a nosso primeiro desenho, ele necessariamente, porque somos uma universidade federal, ela se dá exatamente com o Ministério da Educação. Entendi, perfeito. Que bom. Bom, continuando nesse assunto de destaque da UFAM, até porque o senhor falou 113 anos, tem muita história e reconhecimento também. Tem professora da UFAM que recentemente recebeu um convite da ONU para participar de um fórum em Nova York, nos Estados Unidos. Bacana isso, é um fórum de governança, reitor? Exatamente. Trata-se da professora Tanara Lauschner, a professora do Instituto de Computação da nossa instituição. E a professora Tanara ela participa de outros fóruns internacionais e nacionais na área de sua competência, que é a área de computação, e nos enche de orgulho quando vemos professores da nossa instituição tendo seu trabalho reconhecido além dos nossos muros. Então, para nós é um motivo de orgulho institucional ver esse reconhecimento externo. Agora, reitor, para finalizar, o que a gente pode esperar da UFAM nesse ano de 2022? O senhor está no seu segundo mandato como reitor, a gente cobriu no ano passado, inclusive, aproximadamente há um ano, o reitor estava conversando com a gente aqui sobre suas propostas para uma recondução, uma eleição que ocorreu, e o senhor foi reconduzido ao cargo, foi escolhido naquela lista pelo presidente da República, pelo governo federal. O que nós podemos esperar para 2022? É um ano também de austeridade, de recursos. Eu quero, até agradeço a sua pergunta, porque quero trazer um fato bem novo, que aconteceu quase que no final de semana, não foi no final de semana, mas foi próximo. Nós temos a nossa associação de reitores das universidades, que é a Andifes, que congrega os dirigentes das instituições federais. E a Andifes tem comissões permanentes, comissão de autonomia, comissão de vários temas, são 8 comissões. E eu fui escolhido pelos meus colegas para presidir a comissão de financiamento das universidades. Então, para mim, foi um motivo também de uma alegria institucional e, é claro, né, estou recém-empossado nessa função e é claro que vou me dedicar, e aí é exatamente nisso. Como a nossa comissão é de financiamento, nós vamos trabalhar para, junto ao MEC e demais órgãos de governo, apresentarmos, né, propostas no sentido que o financiamento das instituições seja ampliado, evidentemente, né, e, é claro, fazendo a discussão com esses órgãos, mostrando a eles o que a universidade tem retornado à sociedade com projetos, né, com pesquisas, com produtos, com serviços. E há um retorno muito grande, né, que a Universidade Pública Brasileira faz à sociedade. Então, penso que o papel da nossa comissão não é somente buscar mais recursos, que eu penso que é o papel primário dela, é fundamental, né, originário. Mas é também necessário, e faremos isso, mostrar a contraprova, dizer, olha, está se colocando esse volume de recurso na universidade pública, mas veja aqui, por exemplo, né, um determinado produto que salvou quantas vidas, né? Feito com um custo muito menor se pensássemos o custo tradicional, para que a gente possa ter um retorno muito positivo para as nossas instituições, para as nossas universidades. Não só a universidade em si, como os hospitais universitários. Daqui da nossa janela a gente consegue ver um logo ali atrás, que é o Hospital Getúlio Vargas. Exatamente. O nosso HUGV, ele passou nos últimos anos por uma profunda mudança. Nós temos, desde 2011, o governo federal aprovou, né, apresentou como proposta, foi aprovado, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. É uma empresa pública. Tá? Essa empresa, ela administra os recursos humanos dos hospitais. Então, por exemplo, se alguém me perguntar, como é que se trabalha no HUGV? A EBSER faz o concurso público, as pessoas são aprovadas, mas o que é que muda? É que elas não são funcionárias da UFAM, elas são funcionárias dessa empresa pública, que no caso é a EBSER. Não são funcionárias ligadas a mim, vamos dizer, não sou eu que nomeio essas pessoas, para ficar bem claro.
são ligadas à EBSER. Então, nós tivemos já vários processos seletivos que aconteceram, né? E também conseguimos, né, viabilizar os recursos para o término da Torre 2, que é essa torre nova, que nós chamamos de Torre Acadêmica. É um hospital bem moderno, o HUGV, ele é um hospital de especialidades, tá? E eu não tenho dúvida em afirmar, e não é só eu que digo, isso é dito por todos que passam ali, que os grandes médicos das mais diversas áreas estão no nosso HUGV, e para nós também é um motivo de orgulho o trabalho que é feito naquele hospital, né, e dos seus componentes ali, que trabalham com muito amor, salvando vidas. O nosso hospital é referência, e eu sempre falo com muita emoção do HUGV, porque conheço inúmeros casos de pessoas, inclusive na própria pandemia, né, que entraram ali numa situação muito difícil e se restabeleceram, e graças a esse trabalho dedicado dos nossos funcionários do Hospital Universitário. E temos funcionários nossos. Nós temos 350 funcionários da UFAM ali, concursados, e temos hoje mais funcionários da EBSER, que nós trabalhamos num sistema de parceria, é claro, para que o nosso HUGV avance cada vez mais. Bacana, boa notícia. Chegando então para o hospital com essa construção, com essa conclusão, melhor dizendo, dessa torre acadêmica que o senhor menciona. Reitor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite de vir aqui ao Real Time, ao RTU Entrevista, para conversar com a gente, trazer informações e novidades sobre a nossa UFAM. Sim, eu que agradeço o convite e dizer que no meu primeiro mandato eu tive como vice-reitor o professor Jacó Moisés Cohen, professor da Faculdade de Medicina, e no meu segundo mandato eu tenho como vice-reitora a professora Terezinha de Jesus Pinto Frache. A Terezinha está liderando grandes projetos na instituição de captação de recursos. Ela liderou a nossa equipe em Brasília. Eu não fui não quisesse, mas por um problema de saúde na minha família. Mas a Terezinha liderou essa equipe. Tivemos resultados muito proveitosos, é muito importante para a nossa instituição. E é claro, o que nós queremos é isso, trabalhar cada vez mais para elevar o nome da Universidade Federal do Amazonas. Esse é o nosso trabalho e é assim que nós queremos. Sempre a UFAM como o nosso slogan, o nosso maior patrimônio, é o patrimônio do povo do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas. É isso mesmo. Obrigado, reitor, obrigado mesmo por estar aqui conosco. Muito obrigado. A você, internauta, que está aqui na nossa página, na internet, nas nossas redes sociais, deixe seu like, comente sobre a entrevista do professor reitor da UFAM, Silvio Pulga. Curta o nosso canal, também siga a gente lá no YouTube, portal Real Time 1. E sempre que tiver a oportunidade de estar entrevistando, trazendo boas notícias, a gente vai fazer isso aqui no Real Time 1. Até uma próxima oportunidade.